Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, a bênção do Senhor seja contigo e com toda a tua casa. E nós oramos para que a prosperidade do Senhor entre na tua vida, na tua casa, família, negócios, projetos, sonhos, que você seja bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. E oramos também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, eu faço uma oração especial hoje, em favor de toda pessoa que tem artrite, artrose, reumatismo, que está com problemas renais, que haja saúde no corpo físico dessa pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os, Jesus, com o teu poder. A tua palavra diz que todos que vinham a ti eram curados, eram livres de todo mal. Por isso, Pai, traga cura e livramento agora, no nome de Jesus Cristo. Que a cura toque no seu corpo físico, que a cura regenere os seus rins, o seu fígado, que o Senhor toque em seus nervos, que haja um milagre de Deus no corpo físico dessa pessoa. Também oro por todo tipo de problema no sangue, para que renda-se a Jesus Cristo, ao poder de maravilhas de Jesus Cristo. Senhor, e que a tua presença envolva essa pessoa, a tua presença toque no corpo físico dessa pessoa. Oro também, Pai, por todo aquele que está debaixo de pressão, por todo aquele, meu Deus, que está com muitas responsabilidades, que está com grandes desafios, para que o Senhor o fortaleça, para que o Senhor revista essa pessoa de sabedoria, de graça, de favor, de acessos. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor dê acessos sobrenaturais a essa pessoa, no nome de Jesus, que a prosperidade esteja nos acessos, que os melhores negócios, as melhores oportunidades venham a essa pessoa. E eu oro por todo aquele, Pai, que está passando por uma situação delicada, que não sabe como resolver, que está pedindo ajuda, que está pedindo direção para o Senhor, para que o Senhor dê uma saída para essa pessoa. Assim como o Senhor abre rios no ermo, assim como o Senhor abre caminhos no deserto, Senhor, que neste momento haja um milagre de Deus no caminho dessa pessoa, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde você, que Deus te proteja. E você que nos acompanha pela televisão, que alegria ter você aqui conosco. Você que nos acompanha pelo YouTube, também é uma alegria estar com você. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, uma direção para compartilhar com você. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho, porque as pessoas não têm ideia do que acontece nas orações, mas muitas coisas acontecem aqui enquanto uma oração está sendo feita. Pessoas são libertas, curadas, gente muda de ideia, de ideias ruins. Pessoas têm a sua vida transformada pelo poder de Deus. Eu sou testemunha disso. Na verdade, uma das coisas que me motiva a estar aqui é ver e contemplar a obra que Deus está fazendo, que Deus está realizando. Preste atenção nesse testemunho que eu recebi da Juliana, e ela escreveu assim: eu venho testemunhar a cura da minha mãe, que foi diagnosticada com mieloma múltiplo, câncer nos ossos. Antes do diagnóstico foi uma grande luta, pois ela sentia dores horríveis. Acompanhamos suas orações e em um dos momentos o Senhor declarou: tem uma mulher aí que está me ouvindo. Ela está com câncer, mas o Senhor está te guardando. Pela graça de Deus, minha mãe passou por radioterapia, quimioterapia e um transplante de medula óssea. Hoje, para a honra e glória de Jesus, está totalmente curada. Gratidão pelas suas orações. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Tem certas contas que pelo natural não fecha. Só vai fechar quando você coloca um milagre nessa conta. Porque sem o dedo de Deus algumas coisas não acontecem. Nós vemos a cura aqui. Nós vemos um milagre acontecendo. Nós vemos transformação de vidas. Pessoas que têm experiências com Deus aqui enquanto estão orando. Você sabia, olha só, que já teve pessoas que entraram na oração doentes, que escutaram a oração, adormeceram enquanto estavam escutando,
e o Senhor as curou totalmente. É como uma anestesia divina, um milagre, um toque de Deus na vida da pessoa, algo inexplicável. Por isso eu quero dizer a você, não perca a sua esperança. Se você está passando por um momento delicado na sua vida, se você não sabe como resolver, se agarre a Deus. Sabe, não deixe a preocupação tomar o lugar da fé. Não deixe a preocupação tomar o lugar da oração. A preocupação não vai te ajudar em nada. A preocupação não vai te ajudar em nada. Na verdade, é o seu cérebro tentando encontrar uma solução, tentando encontrar uma saída. Mas tem coisas que não têm saída humana. Não tem saída humana. É somente pelo poder de Deus que você pode reverter essa situação. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu. Como enfrentar uma crise e ter vitória. Em Naum capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Toda pessoa que passa por uma crise, ela tem algum tipo de angústia, alguns em nível menor, outros em nível maior, mas a angústia, a aflição faz parte da vida. No entanto, você não pode viver sempre angustiado. E nós sabemos que problemas tem para resolver quase todos os dias. Só que tem problemas que o grau deles é pesado. É nível hard. Tem problemas que a situação realmente é extremamente difícil até de se conceber que uma pessoa pode passar por aquilo. No entanto, independente da crise, eu quero dar aqui para você direções para você vencer essa crise. E a primeira direção é: entenda que a crise é uma oportunidade. Uma oportunidade para você se agarrar mais com Deus. Uma oportunidade para você jejuar. Uma oportunidade também para você criar e sair dessa situação difícil. Porque a bem da verdade é que tem certas coisas na nossa vida que, se a gente não passar pela adversidade, a gente estaciona, se acomoda, fica onde está. E não busca uma melhora de vida. Não busca, sabe, um acréscimo, porque você está ali, está acomodado, está sendo sustentado. Mas a partir do momento que a crise vem, ela balança com tudo. E você sabe, um pai desesperado, uma mãe desesperada, um marido desesperado, vai buscar alternativas para resolver o problema. Eu ouvi a história de dois vizinhos. Ambos plantaram uma árvore na frente de casa. A mesma árvore. Eles plantaram uma árvore na frente de casa. O vizinho da casa A, ele plantou a árvore e não regou. E o vizinho da casa 2 ou da casa B, ele todos os dias regava. Todos os dias regava, cuidava, cultivava aquela árvorezinha. Chegou o dia que veio uma grande tempestade. Veio uma tempestade e a árvore que estava bem cuidada, ela caiu facilmente. Mas a que foi mal cuidada, ó, por incrível que pareça, a que foi mal cuidada, ela permaneceu firme. Sabe por quê? Porque ela não tinha algumas facilidades. Então, o que ela buscou? Ela buscou que as suas raízes se aprofundassem até encontrar água e pudesse se abraçar em uma pedra. Enquanto aquela árvore que estava sendo regada todos os dias, ela tinha água e ela não precisava, sabe, as suas raízes não precisavam se aprofundar para ter água, porque ela tinha água em abundância que vinha da superfície. Você tem que entender que as adversidades, as crises da vida, elas vêm com o objetivo de você, sabe, aprofundar as suas raízes em Deus. Então é uma oportunidade de você crescer, é uma oportunidade, sabe, de você se estabelecer. E algumas pessoas, elas não têm essa experiência na vida de resistir à crise
Porque sempre tem alguém para pagar a conta dela. Tem sempre alguém, sabe, para apagar o incêndio que ela causa. É por isso que nós temos que aprender a batalhar as nossas guerras com Deus. Batalhar as nossas guerras com Deus, para que possamos estar firmes, abraçar a rocha que é Cristo e nos manter firmes diante das dificuldades. É claro que perto da família, é claro que perto, sabe, de amigos que te ajudam quando você está em dificuldade, perto de pessoas que você ama, tudo vai ser mais fácil. Claro, isso é verdade. Só que você tem que entender que Deus permite certas coisas na nossa vida já para nos amadurecer. Deus permite certas situações na nossa vida para que a gente se torne mais forte confiando no Senhor. É aí que a tua dependência por Deus vai ser provada. A crise, ela precisa ser enfrentada com sabedoria. E a sabedoria divina é diferente da sabedoria aqui desses homens da terra, da sabedoria terrena, que muitas vezes não é, sabe, algo bom, ao contrário, é algo ligado ao ego. A sabedoria que vem de Deus é essa que vai te ajudar. E Tiago capítulo 1, verso 5 diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Peça sabedoria a Deus. Leia a palavra, busque, sabe, se encher da sabedoria de Deus para você poder resolver essa situação na sua vida. Tem situações na nossa vida que nós precisamos de sabedoria divina. Então busque a sabedoria que vem de Deus, peça a Ele: Senhor, me dá sabedoria. Busque nas Escrituras, leia Provérbios, Eclesiastes, leia os Evangelhos, busque a sabedoria divina para resolver essa situação na sua vida. Aprenda a administrar a crise. É o terceiro conselho que eu dou para você que quer vencer a crise. Porque tem gente que não administra nada, nem a própria crise. Jesus, ele disse em Mateus 11, 28, vinde a mim. Ele não disse, corra para o telefone e ligue para 3 amigos quando estiver numa emergência, não. Jesus disse, vinde a mim. A crise tem que ser administrada com o Senhor. Não adianta você ficar, sabe, gritando nas redes sociais, não adianta você ficar gritando para todo mundo que você está com um problema, que você está com uma adversidade, não adianta. As pessoas, elas muitas vezes vão até ver isso como uma fraqueza na sua vida e vão te ignorar. Por isso, você tem que ir à pessoa certa, você tem que administrar essa situação dentro de você. Não adianta você se descontrolar emocionalmente, não adianta você querer, sabe, eu vou acabar com tudo, não. Você tem que buscar o Senhor para que o Senhor dê as diretrizes certas para você. A Bíblia diz em Eclesiastes 8:12, preste atenção nesse versículo: sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Experimente ir a Deus. Experimente ir a Deus para que Ele lhe dê a direção para você tomar a decisão certa. Gente, tem sido apregoado um evangelho sem poder. Tem sido apregoado um evangelho que Deus não fala. Tem sido apregoado um evangelho que Deus não intervém em uma situação. E eu quero dizer para vocês que esse não é o evangelho que eu creio. O evangelho que eu creio é que Deus fala, é que Deus se revela, que Deus nos dirige, que Deus nos dá direções para a nossa vida, que Deus, Ele compartilha sim por meio de visões, por meio de sonhos, por meio de testemunho interior, usando profetas, usando até mesmo crianças para falar conosco. É por isso que nós temos que estar apoiados com os nossos pés na palavra de Deus, para poder discernir o que Deus está falando. É claro que nem tudo é de Deus, mas você só vai saber que algo é de Deus quando você tiver familiaridade com aquilo que é original. E o que é original está nas Escrituras, para você discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus para a sua vida. Amém? Quer vencer na crise? Aprenda a administrá-la. E administre ela não sozinho, mas com Jesus. Amém? Administre ela com Jesus. Tem gente que não vai ajudar você a administrar a crise. Ao contrário, vai lhe descontrolar mais, vai lhe perturbar. Mas Jesus não. Jesus vai pegar o teu problema e vai te ajudar. Vai ajudar, inclusive, você ver isso com outra ótica. De repente você está com um problema dentro de casa.
Você não sabe o que você vai fazer com esse problema dentro de casa. Mas Deus, Ele pode ajudar você mostrando para você uma outra maneira de você resolver a mesma questão. Você sabe que esses dias eu estava reparando a maneira como muitas vezes nós lidamos com algumas adversidades na nossa vida, sabe, é errado, gente. Porque às vezes a gente pensa que pressionando a gente vai resolver alguma coisa. E tem coisas que você não resolve pressionando, você resolve deixando livre. Aí você diz assim, como assim? Quando nós damos certa liberdade para uma coisa e governamos aquilo por meio da oração, podemos ter mais sucesso do que ficar pressionando, pegando no pé e tentando puxar para perto de nós. É por isso que eu acredito no poder da oração. Porque aquilo que eu não consigo resolver no natural, eu consigo resolver no espiritual. Amém? Eu deixo essa instrução para você hoje. Espero que essa palavra tenha te ajudado. E se você puder compartilhar agora com 7 pessoas, faça isso. Na verdade, nós temos que aprender a ser mais semeadores. Você está sendo muito abençoado aqui através das orações. Então pega aí e compartilha com 7 pessoas. Isso vai voltar para você. Nós não podemos ser, sabe, o tipo de pessoa que é um solo ruim. O solo ruim é aquele solo que você planta, tudo morre lá. Não, nós temos que ser um solo frutífero. Essa mensagem foi frutífera. Então, compartilhe ela com outras pessoas. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. E olha só, eu tenho certeza de uma coisa, tem muita gente aí que quer se libertar de coisa que não quer. Mais para a sua vida. E se você quer se libertar disso, se isso é uma crise dentro de você, busque Jesus. Ele vai lhe libertar desse vício, dessa amarra, dessa coisa que você não quer mais para a sua vida. Amém? E eu quero convidar todos vocês, domingo agora, nós vamos ter um culto muito especial na igreja. Será a Santa Ceia e Deus me deu uma palavra, a adoração e o alabastro. Nessa palavra que eu vou ministrar nesse domingo, se você puder estar presencial, esteja presencial. Se não puder estar presencial, esteja online, mas esteja conosco. A adoração e o alabastro. Eu vou mostrar para você o que isso significa no mundo espiritual e como a adoração ela libera poderes sobre a sua vida. Amém? A adoração a Deus. Você não pode perder essa mensagem. E também um outro anúncio que eu tenho é que hoje à noite nós vamos ter uma aula da Academia Quino Global. E hoje, dentro da aula da Academia Quino Global, eu tenho um anúncio importantíssimo. E se você não é nosso aluno na Academia Quino Global, por quê? Por que não é ainda? Se você vai aprender sobre o mundo espiritual, se você vai aprender a como discernir as coisas espirituais. Você sabe que por falta de experiência com a voz de Deus, as pessoas perdem muitas coisas na vida. Falta de experiência. E eu quero compartilhar com você coisas que eu não compartilho aqui. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Hoje mesmo, acessa meu site www.vinicius7.com.br. E eu tenho um recado importante para os nossos alunos aí da Academia Quino. Você que tem o nosso aplicativo é gratuito. Você pode baixar pela loja aí do seu celular, se chama Andando no Profético. Tá? Você pode baixar esse aplicativo, é gratuito, e agora você pode entrar na Academia Quino direto pelo nosso aplicativo. Olha que legal. Então você pode entrar agora direto, sabe? Só dá um clique, já está lá dentro da academia, já está dentro da escola. Olha que coisa linda. Amém? É uma novidade nossa aí para te abençoar, tá bom? Vamos agora declarar o Salmo 91. Eu vou declarar o Salmo 91 e você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aí você pergunta, por que eu tenho que me inscrever? Só vai fazer bem para ti. E você ainda vai estar debaixo das nossas orações. É por isso que você tem que se inscrever, tá bom? Só vai fazer bem para você. Nós estamos aqui para te abençoar. Esse é o nosso objetivo, estar aqui para te abençoar. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira lá no nosso site, que vai te abençoar tremendamente. Ok? Você com certeza vai ser muito abençoado. Esses livros aqui, nós temos hoje 18 livros
que vão ajudar você a ouvir a voz de Deus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Tá? Coloca aqui nos comentários, eu vou orar pelos pedidos de oração. E eu quero falar uma coisa para você. Uma coisa que me veio agora na oração. Tem gente que tem pensamentos ruins a seu respeito. Então ela pensa que tudo de ruim vai acontecer com ela. Ela pensa que vai morrer numa cama do hospital, ela pensa que vai acontecer alguma coisa com os filhos dela, ela pensa que a qualquer momento vai chegar uma notícia ruim. O inimigo está atacando tua mente. E isso é seta maligna. Isso é seta maligna. Eu quero orar por você. Tá bom? Então, coloca aqui nos comentários o pedido de oração. Vou orar por ti, vou te abençoar em nome de Jesus. É por isso, gente. Nós estudamos para tudo na vida. Se estuda para ser advogado, se estuda para ser médico, se estuda, você aprende a ser um bom consultor, um pedreiro, se aprende para fazer, certo? E as pessoas, elas não buscam aprender as coisas espirituais para poder combater o que é espiritual. Nós estamos errados, nós precisamos nos voltar mais para Deus. Amém? Todos nós. Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus, certo? E se você está me acompanhando pela TV Bandeirantes, inscreva-se no nosso canal do YouTube e vem receber mais orações aqui, porque eu estou todos os dias na Band às 5h45 da manhã, eu tenho oração às 6 da manhã às 18 horas no canal, então vem fortalecer a tua fé, te inscreve no meu canal do YouTube, é só colocar Vinícius Iracete e você vai nos acompanhar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos e filhas. Eu uno a minha fé agora em favor de cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada um dos pedidos de oração que está aqui nos comentários eu apresento diante de Ti, Pai. E eu peço Teu favor, peço Tua graça sobre a vida dessa pessoa. E a minha oração a Deus é para que nesse momento seja desfeito todo tipo de ataque espiritual, todo tipo de laço, toda pessoa que está enfrentando uma guerra dentro da sua casa, na sua empresa, na sua vida, coisas que não dão certo, coisas que estão sendo atrapalhadas, coisas que deveriam estar andando melhor e não estão. Eu oro agora para que tudo aquilo que está contra essa pessoa, em nome de Jesus, renda-se agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Renda-se ao trabalhar de Jesus Cristo. Renda-se ao mover de Jesus Cristo agora. Eu oro para que o atrapalho, a inveja, a maldade, a contrariedade, a resistência no mundo espiritual cesse e renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, eu digo a toda dor, eu digo a tudo aquilo que ataca o corpo físico dessa pessoa, renda-se agora a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao problema nas juntas, ao problema na coluna, ao problema nos rins, no fígado, no coração, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, toda pessoa que está debaixo de ataque espiritual,
está debaixo de obra de inveja, de obra de maldade, nós quebramos agora toda a influência espiritual contra a tua vida, toda a praga que foi lançada contra ti, todo desejo negativo que foi lançado contra a tua vida, seja quebrado agora no poder de Jesus Cristo. Senhor, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita seu lar. Eu oro também, Senhor, para que toda pessoa que está enfrentando uma crise, dá sabedoria para ela, ajude ela, Pai, traga uma ideia para ela, um pensamento disruptivo, ajude ela, mostre para ela uma porta aberta, traga para ela a pessoa certa, dê as chaves, Pai, para ela sair de todo tipo de prisão emocional e que o Senhor a ajude a administrar essa situação, a administrar as emoções dela neste momento, Senhor. No nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre esse casamento, a tua bênção sobre os filhos, a tua bênção sobre a família dela e que a prosperidade do Senhor entre no caminho dela. A prosperidade do Senhor torne ela bem-sucedida em todas as coisas, inclusive no espiritual. E eu oro agora para que haja salvação dentro dessa casa. Senhor, traz avivamento dentro deste lar e que todos eles conheçam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Senhor, somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos a Ti por toda graça, por todo favor, por toda bênção recebida. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, gente querida. Glória a Deus. Compartilhe agora com 7 pessoas. E 7 que você ainda não compartilhou. 7 pessoas que você ainda não compartilhou. Que Deus te abençoe. E alunos da academia, presta atenção. Hoje, notícia importante para vocês lá dentro da academia. Logo, logo estaremos ao vivo. Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, acontecerá em semanas. Oramos para que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está em pausa ou tudo aquilo que está estagnado entre em movimento. Liberamos essa palavra e oramos no nome de Jesus Cristo e que todo tipo de amarra espiritual, tudo aquilo que está sendo travado no mundo espiritual, toda a resistência do inimigo, a tua vida, a áreas da tua vida, nós oramos agora por um destravar, oramos por um romper, no nome poderoso de Jesus Cristo, que caia por terra as amarras espirituais, que caia por terra o que é laço, que caia por terra aquilo que está amarrado, no nome de Jesus Cristo. E liberamos uma palavra e uma oração, que haverá movimento, haverá aceleração, no nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai, por pessoas que têm grandes responsabilidades financeiras, pessoas que têm desafios, contas a pagar, colaboradores a quitar os seus salários, que o Senhor possa abençoar a vida desse empreendedor, dessa empreendedora, o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está me ouvindo, que tem seus compromissos mensais, compromisso com a sua casa, com a sua família, que o Senhor possa intervir. Eu oro por provisão sobrenatural. A tua palavra diz em Filipenses, Senhor, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Meu Pai, eu quero declarar, não vai haver falta, vai haver fartura, vai haver abundância, vai haver o multiplicar em o nome de Jesus Cristo nessa vida. Eu quero declarar, Pai, que portas serão abertas, recursos chegarão, pontes do destino o Senhor colocará no caminho dessa pessoa. Em o nome de Jesus, relacionamentos chaves para o crescimento, para a prosperidade, para o avanço dessa obra, para o avanço dessa casa, para o avanço nessa negociação. Oramos por milagres, Pai, e que toda injustiça contra nós, toda injustiça contra a nossa casa seja visitado por Ti. Meu Deus, nós oramos declarando que o Senhor é o juiz de toda a terra. Apresentamos diante de Ti toda injustiça, toda palavra contrária dita contra nós, toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, inveja, maldade.
nós colocamos diante de Ti e pedimos a justiça do Senhor em nosso favor. Em o nome de Jesus Cristo, também oramos, Pai, para que o Senhor venha proteger a nossa casa, venha blindar a nossa família. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, a bênção da proteção, a bênção do livramento do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor traga avanço aos projetos dessa pessoa. Todo projeto que ela tem, que está andando devagar, que está, Senhor, travado, que haja um destravar, que haja um rompimento, que a unção do rompedor toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Já estamos tendo testemunhos aqui do nosso propósito. Na oração da manhã de hoje, eu já dei um testemunho, resultado aqui do nosso propósito, que levaria anos, acontece em dias. E agora eu recebi o testemunho da Vanessa, que também nos acompanha nas orações e está aqui nesse propósito. E ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, eu venho contar um testemunho. Há 2 anos aguardávamos receber um dinheiro na nossa empresa, sem nenhuma notícia do processo durante todo esse tempo. Começamos o propósito para que aconteça em dias o que levaria anos, e no dia 20, no mesmo dia, recebemos um e-mail e 2 dias depois outro e-mail informando que o valor seria liberado. Hoje, dia 24, ao acordar, vimos o valor em conta. Sou grata a Deus, emocionada, e louvo o seu nome porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a bênção não para aí. Também fiz um propósito no ano passado e Deus me concedeu os 3 pedidos que fiz. E o maior foi ver meu marido curado das feridas emocionais e voltando para Jesus, caminhando junto comigo nas orações. Fico sem palavras para agradecer. Oro sempre por você e por toda a sua equipe. Que Deus continue abençoando e guardando vocês e todos os familiares. Que Deus abençoe, Vanessa. O nosso Deus é um Deus real. Ele é um Deus que tem o poder de acelerar as coisas. E uma das coisas que a gente tem que entender também, que às vezes não está andando algo na nossa vida, não é porque Deus não está abençoando, é porque tem coisas espirituais que estão travando. E quando a gente entra em oração, você está se conectando ao Deus que dá resposta. E você usa a autoridade que Jesus te deu para desfazer essas amarras. Essas amarras têm que serem desfeitas através da oração, através de declarações, e é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso, você que me acompanha aqui nas orações, fique firme em oração e você vai ver os resultados. Fique firme em oração que você vai ter o toque de Deus, você vai ter a visitação de Deus aí na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra, essa palavra está em Gênesis capítulo 25, verso 21 em diante, que diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela, por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Nós vemos aqui que Rebeca, ela consultou ao Senhor. E o Senhor falou algo com ela, que dentro do ventre dela havia 2 povos e que o maior serviria o menor. E ela teve 2 filhos, ela não podia engravidar. Isaac, marido dela, orou, ela engravidou e nasceu Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. Depois, mais tarde, Jacó acaba enganando Esaú. Esaú tenta matar Jacó. E Jacó então parte para uma terra distante. E ali ele tem experiência com Deus. Ali ele começa a alinhar a vida dele à profecia que estava sobre ele. Eu quero que você entenda, algumas pessoas têm alguns equívocos sobre a profecia e elas pensam que toda profecia tem que acontecer, independente da pessoa alinhar a vida dela com Deus ou não. Uma pessoa pode ter muitas palavras proféticas sobre si, mas se ela não estiver alinhada com Deus, com o propósito, com a vida diante de Deus,
a profecia pode não se cumprir. Porque a profecia, ela é uma autorização do céu, é um decreto do céu sobre alguém, mas que existe alguns requisitos para que essa profecia se cumpra. Por exemplo, quando Jacó saiu da casa do pai, ele não imaginou como que aquela profecia poderia se cumprir, mas ele fez uma aliança com Deus no caminho. E aqui começa o cumprimento da palavra profética. A Bíblia diz que no deserto, enquanto ele fugia do irmão dele que queria matá-lo, diz que ele teve uma experiência com Deus, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada, e essa escada ia até os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E ele viu o Senhor no alto daquela escada, e ele recebeu mais uma profecia, ele recebeu mais uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é que o Senhor o abençoaria tremendamente. E ali ele fez uma aliança com Deus. Ele foi convencido. Até aquele momento, Jacó, ele não tinha uma aliança com Deus. Ele conhecia o Deus do pai dele, o Deus de Isaac, o Deus de Rebeca, o Deus do avô Abraão. Mas ele mesmo não tinha uma aliança com esse Deus. A aliança só veio depois dessa experiência sobrenatural. Eu quero que você entenda que, para que você entre na rota profética, na rota do cumprimento da promessa ou da profecia, você precisa fazer uma aliança com Deus. A sua vida começa a mudar com a aliança com Deus. É impossível você viver uma palavra profética na sua vida sem fazer uma aliança com Deus. As pessoas pensam que, independente do que elas fazerem, vai acontecer porque Deus disse. Mas você tem que entender que toda palavra que Deus dá, geralmente é condicional. Geralmente é condicional. Ou seja, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. É sempre necessário uma ação. Então, ainda que uma pessoa tenha recebido uma palavra profética, é necessário ela ter uma ação. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele fez uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus caminhou com ele por todo o tempo que ele esteve na casa de Labão. Ali Deus prosperou, abençoou seus negócios, ali Deus deu família para ele, ali Deus deu filhos para ele, ali ele começou a realizar os sonhos dele. Mas ainda tinha mais. Tinha voltar para a terra, tinha a restauração do relacionamento com o irmão, tinha a restauração familiar dele voltar para a casa do pai. Tinha muita coisa ainda para acontecer na vida de Jacó, mas tudo aconteceu a partir do momento que Jacó fez uma aliança com Deus. Jesus quer salvar a todos, mas tem que haver uma ação do homem em relação a Deus, porque a ação de Deus já aconteceu. Quando Jesus, ele morreu na cruz por nós, ele morreu para nos salvar, essa foi a ação de Deus. Mas a ação do homem é fazer uma aliança com Deus, assim como Jacó. Então você pode ter muitas profecias sobre você, mas muitas dessas profecias podem não acontecer, porque é necessário uma ação, é necessário uma aliança que você tem que fazer com Deus. E essa aliança vai marcar a tua vida para sempre. Se você não tem aliança com Deus, não tem como algumas profecias se cumprirem na sua vida. Eu conheço pessoas que gostam de ir a cultos de profecia. Então elas vão aonde tem um profeta, elas vão até uma célula que tem um profeta, até uma campanha que tem um profeta, até uma igreja que tem um profeta, e elas recebem lá uma palavra profética. E elas pensam, agora vai acontecer? Agora a minha vida vai para frente? E passa-se os meses e a vida não vai para frente. Por quê? Porque não houve uma ação. A palavra foi liberada, mas não houve uma ação. E essa ação, ela pode ser uma aliança com Deus, começa por aí, a aliança com Deus. Pode ser uma instrução que você tem que seguir. Pode ser o começo de algo, onde você vai ter que desbravar um caminho, que você vai ter que dar o primeiro passo, certo? Essa ação
pode ser até mesmo você perdoar alguém que muito afligiu você, que muito fez mal para a tua vida, mas que na palavra profética, sabe, Deus falou para você alinhar o seu caminho. Essa ação pode ser também você largar o pecado, sair de uma situação de erro, sair de uma situação de pecado, de engano. Então, há ações que são necessárias para o cumprimento da profecia. Se não houver a ação da sua parte, não vai haver o cumprimento da palavra profética. Temos vários testemunhos de pessoas que nos acompanham nas orações e essas pessoas estiveram em escolas de profeta. Essas pessoas receberam palavras proféticas e a vida delas mudou quando elas tomaram uma ação. Eu perdi as contas de quantas empresas começaram com uma palavra profética, mas a pessoa teve que ter uma ação, ela teve que ir lá, alugar o lugar, ela teve que começar o negócio, ela teve que ir atrás dos fornecedores, porque ela recebeu a palavra, mas agora tinha uma parte que cabia a ela, que era a parte da ação, dela ir, fazer, bater na porta, abrir o CNPJ e começar as coisas. Tudo tem que ter uma ação. Por mais que você receba palavras proféticas na sua vida, você tem que ter ação. Não, Deus falou comigo que eu vou ser uma líder de várias mulheres. Então, começa a pregar para as mulheres. E algumas pessoas, elas ficam aguardando a porta se abrir. Mas quantos amigos você tem nas suas redes sociais? Começa a ministrar para esses? Começa a ministrar para esses? Começa a ministrar para o seu ciclo de relacionamento, suas clientes? Comece a ministrar para os seus parentes, para os seus amigos? Comece a levar a palavra, porque se Deus lhe deu, se essa palavra que você recebeu veio da parte de Deus, com essa ação, Deus vai começar a abrir portas, Deus vai começar a trazer agenda para você, Deus vai começar a liberar favor sobre a sua vida e as coisas vão acontecer. Eu estava sempre falando para um rapaz a respeito de um negócio que ele deveria começar. E ele não queria, lutava contra aquilo, sabe? E guerreava e dizia, não, eu não quero voltar para isso. Mas quando ele decidiu fazer aquilo que ele estava recebendo há muito tempo, a mesma palavra profética, ele abriu aquele negócio, Deus começou a prosperar. Encheu de gente, encheu de serviço. Por quê? Porque faltava uma ação. Enquanto a pessoa fica lutando com a palavra profética, enquanto a pessoa fica, sabe, dizendo, não, eu não quero isso, ou eu vou esperar Deus fazer, tem coisas que começam por você, porque Deus já fez a parte dele. Você já tem uma palavra sobre a tua vida, está faltando a ação. Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, Jesus estava andando sobre as águas. A palavra já foi liberada, mas o que o Pedro teve que fazer? Ele teve que começar a tirar o seu pé do barco e começar a colocar a planta dos seus pés sobre as águas e caminhar até Jesus. Então, a palavra vem, mas a ação tem que vir da sua parte. A ação tem que vir da sua parte. E assim você viverá o propósito de Deus na sua vida. Jacó só começou a viver o extraordinário quando ele fez aliança com Deus, quando ele começou a ter um pacto de fidelidade com Deus. Talvez seja esse o pacto de fidelidade que você não tem ainda. Você não tem ainda um pacto de fidelidade. Como Jacó assumiu um pacto de fidelidade com Deus e começou a andar com Deus. E ele disse, se o Senhor me levar de volta em paz para a minha terra, e se o Senhor me abençoar, então, Senhor, o Senhor será o meu Deus e eu serei fiel a Ti em todas as coisas. Foi esse o pacto que Jacó fez com Deus? Foi essa aliança que ele fez com Deus? E quando você fizer a aliança com Jesus Cristo, com a palavra de Jesus Cristo, eu tenho certeza, você verá as coisas se movimentarem na sua vida. Amém? Faça uma aliança com Deus.
porque daí você vai ver se a palavra que você recebeu de fato é uma palavra profética ou foi só uma invencionice do homem. Ou talvez, sabe, o homem tropeçou na palavra e o homem pode errar, o profeta pode falhar, mas Deus, se a palavra é de Deus, ela vai se cumprir. Amém? Se a palavra é de Deus, ela vai se cumprir. Então segura essa palavra no nome de Jesus. Ela é uma direção para a tua vida, ela é uma instrução para você. Faça uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para 10. Amém? Manda aí para 10. É o mínimo. Todos podem mandar para 10 pessoas. Compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos grupos que você está. Manda aí para o máximo de gente que você puder, em o nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que eles vão ser abençoados. Tenho certeza que eles vão ser abençoados. Manda aí, compartilha e se tiver mais contatos, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. E eu tenho 2 recados para você. O primeiro, eu convido você a se tornar meu aluno na academia aqui no Global. Essa academia está nos dando muita alegria e nós temos grandes projetos para ela no ano que vem. Por isso eu quero convidar você a se tornar nosso aluno, certo? Tenho certeza que você vai gostar muito, você vai estudar dentro da academia, você vai ter um contato mais próximo conosco, você vai caminhar mais perto da gente, certo? Sei que vai ser uma tremenda bênção em nome de Jesus Cristo. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Eu vou ter muitos eventos no ano que vem e todos eles cruzam por dentro da academia. Então, eu não quero que você fique de fora disso. Vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? O segundo anúncio é que domingo agora, eu e minha esposa estaremos em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 9h30 da manhã. Vamos ministrar às 9h30 da manhã em um culto extraordinário, poderoso, na igreja que eu e ela somos voluntários. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente nesse domingo, às 9h30 da manhã, com chuva ou sem chuva, porque tem chovido muito aqui, mas eu quero convidar você a estar com a gente em o nome de Jesus Cristo. Vai ser uma bênção, vai ser tremendo. Amém? Rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente. Muito bem. Deixa eu declarar aqui o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, certo? Coloca aqui teu pedido de oração, coloca aqui o desejo do teu coração em nome de Jesus. Já aproveita, você que está no meio da família aí, já compartilha com eles, da oração, convida eles para orar junto, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora? Eu quero orar por você. Quero apresentar todos os pedidos de oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, porque o Senhor é Deus poderoso e como está escrito na Tua palavra, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há poder na oração. Nós cremos que há poder na oração. Estamos conectados aqui hoje, nesse propósito.
Aquilo que levaria anos, que aconteça em dias, que aconteça em semanas. Oramos por uma aceleração agora. Tudo aquilo que estiver travado, tudo aquilo que estiver devagar, tudo aquilo que não estiver acontecendo, que entre em movimento, liberamos essa palavra agora. Também oramos, Pai, por pessoas que estão esperando, estão aguardando que recursos sejam pagos a elas, que estão aguardando que dívidas sejam pagas a elas. Senhor, oramos por uma aceleração agora nos recursos, em o nome de Jesus Cristo. E que o Senhor traga os recursos para essa pessoa que tem projetos distantes para construir a sua casa ou para construir a sede da sua empresa. Mas, meu Deus, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres. E eu oro agora para que milagres comecem a ser liberados em nome de Jesus Cristo. Que haja um destravar na vida dessa pessoa, haja um destravar na casa dela, haja um destravar na família dela. Que todo laço do inferno seja cortado, que tudo aquilo que vem contra ela, que por 7 caminhos bate retirada. Que toda a opressão espiritual, que toda a luta espiritual que essa pessoa está enfrentando caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, dá vitória a este homem, dá vitória a esta mulher, no nome de Jesus Cristo. Derrama da Tua Shekinah, derrama do Teu favor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, meu Pai, toque-os com a Tua graça agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que essa pessoa seja curada agora, no nome de Jesus. Oramos também, Pai, apresentando cada pedido de oração a Ti e pedimos um milagre, pedimos uma bênção, pedimos uma intervenção do céu na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, meu Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Ore também por nós. Sábado temos programa na Rede TV, em rede nacional. Deus colocou essa ferramenta nas nossas mãos, é uma grande responsabilidade, mas estamos sendo fiéis. Já estou há quase 3 anos na televisão, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração com 10 pessoas, que o Senhor te proteja e que o Senhor guarde a todos da tua casa. Até mais.